Você que confia no trabalho da Zani, com toda essa estrutura hoje, iniciando nossas gravações ao vivo, no YouTube, no Instagram. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo o que acontece dentro da Zani, tudo o que acontece dentro do mercado. Iremos trazer pessoas que conhecem o mercado de saúde, né, o mercado de previdência, o mercado de seguro, todas as curiosidades. E hoje a gente vai ter a inauguração desse canal, falando justamente sobre consórcio. Tabus, né, as pessoas que acabam optando em fazer um financiamento e não um consórcio, muitas vezes por desconfiança, por não poder contar realmente se vai acontecer ou não. E hoje eu e a Letícia vamos estar aqui para a gente bater um papo e falar sobre dúvidas, sobre acontecimentos, né, e dar exemplo, inclusive, que aconteceu com os nossos clientes, né, e o trabalho que nós fizemos, né, Lê? Isso mesmo. Já há 2 anos aí, né, fazendo esse trabalho com os clientes e mudando um pouco a cabeça das pessoas, né? Porque a primeira frase que a gente escuta muito, consórcio demora, né? E isso não é verdade, a gente prova todo dia que é diferente aqui com a gente, né? Então, é só ter o planejamento correto, fazer com um consultor certo, né? Que no caso a Zani faz esse estudo para o cliente, que dá certo no prazo, sem pagar juros, e o cliente depois fica feliz e esquece financiamento, né, gente? Chega de pagar juros para banco. É verdade que a gente se depara com várias realidades, né? E acho que a gente poderia citar um exemplo, justamente para a pessoa entender, né, esse processo, né, falando justamente sobre a relação de financiamento, por que eu opto por financiamento e por que eu opto por consórcio. Né? Você poderia dar um exemplo justamente nessa linha. Né? Nós tivemos o exemplo recentemente de um cliente. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão, né, esse exemplo. Olha, nós temos clientes, né, que iriam para o consórcio, para o financiamento, né, e veio nos procurar para ver sobre o consórcio e até mesmo, às vezes, consórcio contemplado, né? Alguns a gente atende que não tem como, o cliente não tem como esperar mesmo a data da assembleia, né, que é uma vez por mês, mas dentro de um estudo nós conseguimos converter os clientes para o consórcio normal, eles contemplam com agilidade, muitas vezes dentro do mesmo mês que a nossa carteira aí de vendas é mais de 90% de clientes contemplados já. Então, nós temos uma grande contemplação todo mês. E nós tivemos um cliente recentemente, né? Ele teve uma indenização do seguro que ele tinha aqui com a gente. E ele ia comprar um carro pelo financiamento, porque ele trabalha com o carro, não tinha como esperar. E aí ele falou, não, vou financiar. A gente, não, deixa eu te apresentar uma proposta, né? Apresentamos, ele confiou. Com menos de 20 dias, ele contemplou, faturou o carro e hoje está aí, feliz da vida, sem ter pago juros, né? Só pagando a taxa de administração, com o carro novo, uma parcela baixa. Então, realmente, dá para fazer o consórcio, contemplar dentro do prazo, ou se o cliente realmente não quer, a gente tem a carta contemplada. Para o último caso, o cliente ir para o financiamento, né? Porque hoje, financiamento ele vai pagar 2, 3 veículos, não é viável para ele. É importante salientar que esse cliente, inclusive, ele já trabalha com a Zani na parte de seguro, fez o seguro com a gente, teve uma perca total, recebeu rapidamente o seguro, e a grande questão era, eu iria para o consórcio ou eu iria para o financiamento? E uma coisa importante que aconteceu nesse fato, nós acreditamos tanto na nossa assessoria, que nós falamos para ele, você paga a primeira parcela, e se não contemplar, eu compro a sua carta e fico com ela. Então, a Zani fez essa proposta para ele, por quê? Porque é com estratégia, é realmente verificando o grupo, analisando o processo. Então, a grande questão, na hora que a gente presta uma assessoria e presta esse trabalho, é aí que entra o diferencial. Tá? Aqui, definitivamente, nós trabalhamos com estratégia. Tá? Nós não prometemos contemplação. E isso é um fator importante, mas nós trabalhamos com estratégia, analisando o grupo, verificando as oportunidades, verificando o histórico, né, Lê? Acho que isso que é importante a pessoa entender, que quando a gente fala uma coisa realmente, nós damos ali a segurança para o cliente de entender esse processo e falar, ó, é possível acontecer. Sim,
E cada cliente, ele é um perfil, né? Vai chegar clientes aqui que às vezes ele não tem realmente o perfil para o consórcio. E tá tudo bem. Nós vamos ser o primeiro a falar para esse cliente, olha, realmente, para o seu caso, não é o consórcio. Nós temos também o financiamento, né? Por uma administradora de seguros, né? Que nós trabalhamos. Mas a maioria dos clientes, ele tem um perfil de consórcio. Só que ele não sabe disso. Ele acha que o consórcio não é para ele, que o consórcio ele precisa dar muito dinheiro de lance, e não é o caso, né? Nós que estudamos grupos aqui todos os dias, nós temos grupos aí que o cliente contempla com 20% de lance. Então, não é mais aquele tabu que, consórcio, eu preciso de mais da metade do valor. Não é assim. Existem perfil para cada cliente. O cliente que quer uma parcela muito baixa, claro, ele vai dar um pouco mais de lance. O cliente que não tem problema com uma parcela ali média, né? Ele consegue dar 20% de lance e ser contemplado. Então, uma carta de 50 mil, ele dando 10 mil de lance, ele consegue ser contemplado num prazo rápido, num prazo curto, né? Agora, é importante a gente salientar que nós também vamos entrar, e a Lê trouxe muito bem essa questão, nós vamos entrar num fator importante, porque muitas vezes a pessoa acredita de que a captação do consórcio ela é um pouco diferente do financiamento. Não, eles são muito parecidos. E aí que a gente vai entrar o detalhe da análise. Tá? É importante a pessoa entender de que, na hora que ela vai fazer um consórcio, ela vai fazer o financiamento, as análises são muito parecidas. O que difere, muitas vezes, é o modo operante da administradora. Tá? Então, é isso que a gente pode falar um pouquinho, né? Na análise da aprovação, porque isso é uma dúvida também que as pessoas ficam. O consórcio é muito rígido, no financiamento eu consigo aprovação rápida, né? Tanto no imóvel como no automóvel e tudo mais. Então, a gente poderia falar um pouquinho também, Lê, nesse sentido, como é que as operadoras elas analisam, né, essa pessoa que, na verdade, quer adquirir um consórcio e qual é a diferença ou o quadro igual na hora da contratação? Olha, a administradora, né, cada uma opera de uma maneira. Hoje em dia, a maioria não usa mais comprovante de renda, eles têm um banco de dados, né, onde eles já sabem a renda média desse cliente pelo Banco Central, né, pelo histórico, né, que tudo hoje fica registrado, todas as nossas compras, enfim. E a análise é super tranquila. Nós fazemos todo o processo dele. Eu faço o consórcio para ele, coloco os dados no sistema, emite a proposta, ele paga o boleto da primeira parcela, participa da assembleia, contemplou, ele paga o boleto do lance e eu já entro com o faturamento do veículo dele, se ele já tiver escolhido o veículo. Eu vou acompanhar esse cliente do momento que ele entrou aqui para fazer a pesquisa, né, para a gente fazer essa consultoria para ele, porque eu falo que nós não fazemos só uma venda, nós fazemos uma consultoria do cliente, nós entendemos a necessidade dele para depois a gente apresentar uma proposta. Porque não adianta só vender, chegar no cliente e falar, olha, eu tenho esse crédito. Não, eu tenho que entender a necessidade dele, ver se isso é para ele mesmo. Não, o teu perfil é para consórcio contemplado, né? A gente tem que entender o que realmente o cliente precisa. E isso eu acho que é uma coisa que falta no mercado do consórcio e, às vezes, acaba criando esses tabus, né? Que é onde a pessoa fala, consórcio não funciona, o consórcio não dá certo, eu já tive um consórcio e não fui contemplado. Então, você precisa ver como foi vendido para você. Aqui na Zani, a gente é muito transparente com isso e a gente faz realmente essa consulta para entender o perfil do cliente. Nós vamos segurar a mão do cliente do momento que ele entrar aqui para fazer a primeira reunião com a gente até o momento que entregar a chave do carro ou do imóvel dele. Então, tudo nós vamos fazer o processo junto com ele. E não é difícil a aprovação, é mais fácil do que financiamento. Né? Não tem taxa de análise de documentação, igual às vezes tem taxa de ficha em financiamento. Então, assim, existem muitas coisas que as pessoas ainda não sabem sobre o consórcio, mas que a pessoa que faz a primeira vez, ela não para. Tanto é que nós temos clientes, né, que começaram aí com uma cota, 2 cotas, hoje investe 10 cotas por mês. Então, realmente vira um vício, porque é um produto muito bom e muito barato. É uma coisa importante, a minha camiseta, inclusive, fala sobre responsabilidade, né? Zani e responsabilidade. E é uma coisa importante você entender. Nós realmente carregamos, não cobramos taxa de análise, como ali acabou de falar, inclusive, é uma coisa que o financiamento cobra, para você entender e saber que está embutido lá, na hora que você faz o financiamento, tá? A taxa de análise de crédito,
Tá? Então, você paga mais isso, tanto vale para o imóvel como para o residencial. E o que é importante a gente entender, a Zani tem responsabilidade com você, por isso que aqui a gente não engana. E nós temos clientes, né, que, como a Lê citou, ele começou comprando com a gente uma carta que ele precisava comprar uma van, por exemplo, né, para a empresa dele. E hoje essa pessoa é investidora em consórcio, que já compra aí 10 cartas, né, com a gente, né, para fazer a título de investimento, né, capital e tudo mais. Então, o quanto que é importante você, antes de definir aquilo que você quer tomar crédito no mercado, procurar e vasculhar qual é a melhor forma, porque o consórcio ele entra muito bem para alavancar capital, entendeu? Então, você ampliar o seu patrimônio, investimento, você quer investir em imóveis, tá? Então, assim, entenda de que o consórcio ele funciona dessa forma. E a Lê falou uma coisa importante. Lê, explica um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, até essa questão entrando muito na parte do imóvel. Nós também temos alguns exemplos, né, de contemplação com estratégia na parte de imóvel, a pessoa estava ali pagando aluguel. Né? Explica um pouquinho essa dinâmica que nós criamos aqui, a parte de responsabilidade e assessoria, né, e com programação de contemplação para o cliente sair do aluguel e realmente conseguir lá comprar o imóvel. Olha, nós temos, né, o consórcio também para imóvel, a gente fala muito do de veículo no dia a dia, né? Mas o de imóvel nós já ajudamos pessoas, né, a comprar o seu imóvel, sair do aluguel. Ele até tem um cliente que ele pagava aluguel naquela casa e ele queria comprar ela. Ele veio, fez um consórcio com a gente. E depois ele deu um lance, né? Contemplou uma cota mais rápido, a outra que nós dividimos em 2 cotas. Demorou uns 3 meses, mas ele contemplou também dentro do lance com a parcela baixa. Esse cliente, ele é funcionário de banco, ele poderia optar pelo financiamento, por uma taxa talvez diferente, por ele ser funcionário, e mesmo assim ele veio nos procurar, fechou o consórcio com a gente e conseguiu comprar a casa dele, tá aí super feliz, né? Então, é o que eu falo. Às vezes, ele tendo o produto ali na casa dele, né, que é o banco, né, que ele trabalha todos os dias, ele veio procurar a Zani exatamente pela consultoria que a Zani presta, né, aquele atendimento realmente de não fazer promessas, né, vazias, assim, a gente vai, entende e fala para o cliente a melhor estratégia para ele seguir. Claro que a gente nunca vai prometer nada, a gente não pode fazer isso, né? Um grupo de pessoas, a gente não sabe como vai se comportar, mas dentro do estudo que nós fazemos, sempre dá certo a realização, porque a gente estuda, o grupo não estuda o último mês. Nós fazemos um levantamento desse grupo de mais de 6 meses para trás. Então, com isso, a gente consegue ver como que o pessoal vem se comportando dentro do grupo, a média que está saindo, e ajudar a realizar essa contemplação mais rápida, esse sonho, né, tirar do papel. E assim, é a melhor coisa, porque hoje a Selic está em quase 15%, né? De 12% a 15% ela está variando. Num consórcio de imóvel, você vai pagar 20%, vamos colocar numa taxa alta ainda, 20% em média, no plano todo. Então, vai dar menos de 0,17 ao mês, né? 1,20 ao ano, vamos colocar. É muito baixo perto de uma Selic de 15%. Se você comparar, é gritante, né, a diferença. Você mesmo, né, Paulo, é consumidor de consórcio de imóvel, né? Já fez alguns projetos aí. E eu acredito que, sem dúvida, é a melhor opção para todo mundo, né? Tipo, no consórcio, mesmo seja o contemplado ou o consórcio normal. Ele é bem melhor do que o financiamento, concorda? Você chegou a fazer simulação no banco, né? Continua? Eu sou consumidor e eu já tive financiamento, né, da minha primeira casa e depois eu quitei o financiamento com o consórcio, né, porque você pode fazer isso também, né, você pode transferir a conta para o consórcio, né, porque é possível fazer isso. Para você que, na verdade, tem financiamento, venha nos procurar para a gente fazer a estratégia de como você vai justamente sair desse financiamento com uma taxa abusiva, porque é isso mesmo.
É importante a gente entender de que você passa 60% do tempo do financiamento pagando somente juro. E os 40% restante do financiamento é que você vai quitar o saldo devedor. Então, é importante entender de que, poxa, eu passo praticamente mais de quase 2/3 pagando somente juro para o banco. Então, é muito alto. É muito alto. Ali ainda, ela foi camarada, porque ela citou Selic 15%, mas hoje, a taxa média de automóvel no financiamento, a taxa do mês, ela dá 3% em média. Se você for financiar um carro hoje em 36 meses, você vai pagar 3% de taxa ao mês. Faz isso vezes 12, tá? Então, olha quanto que você está pagando nesse período de quase 40% ao ano. E no consórcio, você paga aquela taxa. E mesmo se você comprar uma cota contemplada, tá? Ela não vai dar aí mais do que 1,5% ao mês. Então, olha só, você já está trocando, numa questão como essa, você já está trocando pela metade do valor. Se for um consórcio planejado, aí ele despenca para 0,45 no automóvel e 0,17, como a Lê falou, no imóvel. Então, assim, não é nem poupança. Tá? Nem a poupança está dando 0,5% ao mês. Então, é importante a gente entender que o consórcio é estratégia. Tá? E uma coisa importante que a Lê falou, você que acredita no nosso trabalho e as pessoas que já fizeram, inclusive esse cliente que ele saiu do aluguel, ele acabou já indicando pessoas e essa pessoa veio nos procurar para comprar a carta contemplada. E já comprou e já deu certo. E já comprou e deu certo. Então, assim, olha só, né, que a estratégia realmente é importante e nós conseguimos levar isso para você. Uma coisa importante para a gente também ir finalizando com relação a isso, Lê, coloca um pouco para a gente na questão realmente a análise, que acho que isso é uma coisa que determina hoje também. Se eu não tenho, por exemplo, um cadastro bom, tá? Eu sou profissional liberal, de repente, né, eu sou um profissional que não tem uma declaração boa e tudo mais. Eu consigo chegar hoje à contratação de um consórcio, por quê? Porque é uma coisa que o financiamento ele também vai avaliar nessa questão. Mas eu consigo fazer o consórcio hoje de um imóvel, né, de um automóvel, né, sendo um profissional liberal? Tá? O que realmente eu preciso hoje para chegar e ter condição de realmente não só contratar, mas principalmente na hora que eu contemplar e utilizar essa carta? Você consegue sim. O consórcio, ele não vai exigir, você tem uma profissão, você é um profissional liberal, você trabalha por conta, né? Um autônomo, pode ser um pedreiro, um construtor, um dentista, enfim, né? Você é um autônomo, um profissional liberal. Ele não vai pedir para você uma comprovação de renda tão rígida. Vamos supor que você declare o mínimo de imposto de renda. O ano passado foi um ano mais fraco, porque o imposto de renda sempre ele é o ano anterior, né? Então, você consegue imposto de renda mais o extrato bancário, se necessário. O Bradesco, por exemplo, que a gente trabalha muito, ele não vai pedir comprovação de renda do cliente. A Porto não vai pedir comprovação de renda do cliente. E quando você entra num consórcio, você é um credor, você está ali investindo, né? Você é um investidor, na verdade, né? Você está investindo todo mês ali um dinheiro, né? Que é a parcela. Se você é uma contemplação mais rápida, não tem problema. A administradora já viu que você veio pagando 2, 3 meses ali, a sua parcela em dia. Isso é o mais importante, tá, Paulo? Pagar a parcela do consórcio em dia. Porque eles percebem que você tem a capacidade de pagamento daquela parcela, né? Você consegue pagar aquela parcela todo mês. Com isso, quando você contempla por lance, a sua parcela diminui. A administradora entende o quê? Se você vinha pagando uma parcela de R$ 1.000, todo mês certinho, sem atrasar, agora que sua parcela está 700 e você está com bem, eles não vão ver problema em te liberar. Então, é bem tranquilo. Dificilmente vai pedir um avalista, né? A maioria das administradoras nem trabalham mais com avalista, elas aprovam. Nós aqui não tivemos nenhum caso, acredito eu, nenhum, que eu me lembre de pessoa que foi recusada. Que fez o consórcio, contemplou e foi recusada. Todos os casos nós conseguimos aprovar, entregar o bem. Então, é bem tranquila essa questão de análise. Seja profissional liberal, seja empresário, seja assalariado,
né? O importante é sempre, claro, ter pelo menos uma renda de 3 vezes o valor da parcela, até para não comprometer a renda do cliente, né? Isso é o mais importante. É que essa regra de 30% vale para o financiamento igual e o consórcio também ele segue a mesma rotina. Tá? Então, a gente gostaria de agradecer, né, por esse momento. Nós vamos trazer mais dúvidas. Se você tiver dúvidas, pergunte para a gente, faça a sua questão aí no Instagram, né, e a gente vai responder com muito carinho, com muita responsabilidade e acreditando de que nós podemos realizar junto com você o seu sonho da casa própria, do carro novo, do investimento, de alavancar patrimônio, tá? Então nós temos a solução com relação a isso. Hoje nos procuram gerentes de banco, como a Lê já citou, tá? Para nos... E olha só, ele tem o consórcio muitas vezes disponível lá no banco que ele está, tá? Mas ele não tem a consultoria e assessoria que a Zani dá. Como a Lê falou, nós carregamos você do início ao fim, né? Trazendo confiabilidade, né? Colocando todos os documentos lá no portal, orientação. Então, assim, a gente está junto com você. Da mesma forma que a gente sempre trabalhou no seguro, com muita responsabilidade. Eu falo assim, os clientes podem ligar para a gente de madrugada, de sábado, domingo, de feriado, que a gente tem um canal aberto com os nossos clientes. Ele sabe o nosso celular, ele sabe o telefone que ele pode contar, e esse trabalho foi o que solidificou esses mais de 30 anos que a Zani está no mercado. Então, é isso que a gente levou para o consórcio também, né, trazendo a responsabilidade de que a sua alegria também é a nossa alegria. Então, a nossa felicidade também é a sua felicidade. Quero te agradecer por esse momento e vamos ter muitos bate-papos sobre vários assuntos e várias coisas para falar. Tudo de bom para vocês. Ficam com Deus. Pessoal, obrigada, né? Tendo alguma dúvida sobre consórcio, mande aqui para a gente, vai ser um prazer responder. E é isso, precisando de uma consultoria, né? Uma explicação sobre consórcio, marca uma reunião com a gente, que a gente está aqui para te atender da melhor maneira, ver qual que é a melhor estratégia para você e segurar sua mão do começo ao fim do processo, né? Igual a gente sempre fala.